A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, graça e paz. Aqui é o intercessor Wellington Lucena. Mais uma vez eu venho trazer um vídeo de edificação espiritual para os irmãos aqui deste canal. Meus irmãos, eu venho falar para vocês uma experiência espiritual forte que eu tive ontem na igreja Deus é Amor, a qual eu congrego. Eu até falei para o pastor ontem lá, mas a oportunidade que eu tiver, eu vou falar no meio da igreja. E meus irmãos, o Senhor me permitiu falar essa experiência aqui, porque eu creio que tudo que acontece conosco é para edificação da igreja. Mas antes de começar essa experiência, eu vou ler a palavra de Deus, que se encontra lá em Atos, porque tudo a gente tem que ter um respaldo bíblico, viu, gente? Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, meus amados, antes de começar essa experiência de falar, essa forte experiência que eu tive, eu creio que foi um arrebatamento de sentido. Depois eu vou explicar aqui por que eu creio que foi um arrebatamento de sentidos. Porque eu tive muitas visões aleatórias, visões sequenciais, visões uma atrás da outra, mas eu vou explicar detalhado aqui. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época que as igrejas de porta estreita, essas que seguem a sã doutrina, essas igrejas que têm uma maior intimidade com Deus, elas estão sendo covardemente atacadas pelos refutadores da teologia, por esses refutadores. Eu vou dizer uma coisa a vocês, eles acham, eu não sou, quem quiser fazer teologia faz, porque Deus me permitiu eu fazer teologia na primeira vez que eu me converti, antes de me desviar. Então, eu entendo o que é hermenêutica, apologética, teologia liberal, esse humanismo, essas questões teológicas que eles têm, essas escolas teológicas que eles fazem. Então, eles vão absorvendo tanta teologia, tanto conhecimento humano, como se diz, tanto conhecimento humano que esse povo esses teólogos, eles vão adquirindo, que depois eles vêm aqui na plataforma atacar quem tem experiência com Deus. Então eles acham que a palavra de Deus é somente isso aqui, que a gente não pode ter experiência e experimentar o sobrenatural de Deus, não. Então esses teólogos hoje refutadores, vamos dizer assim, eles tentam refutar nós que temos experiência com Deus, achando que a gente é louco, que a gente está inventando, que a gente não tem uma intimidade maior com Deus e que a gente não experimenta o sobrenatural. Na cabeça deles, eles acham que tem pessoas que não têm uma sensibilidade espiritual maior. Então tudo deles é o que? A letra. Eles são igual esses fariseus que atacaram o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus fazia os milagres, então eles falavam, eles indicavam que aquele poder que o Senhor Jesus Cristo fazia era por Beelzebu. E Deus pegou e falou, e o Senhor Jesus falou, que toda ofensa contra ele será perdoada, mas contra o Espírito Santo de Deus já vira blasfêmia, é um pecado imperdoável. Aqueles que blasfemam do Espírito Santo de Deus e das maravilhas que ele faz, comete o pecado da blasfêmia. E a blasfêmia do Espírito Santo é um pecado imperdoável. Então, meus amados, eu estava partindo para esse caminho de teologia, de só tentar combater tudo pela palavra, pela teologia e tal. Só que eu desviei, que eu creio que foi permissão de Deus, fiquei no mundo um tempo. Depois, quando eu voltei, o Senhor Jesus fez um trabalhar comigo diferente. A primeira coisa que ele falou comigo, ele falou: meu filho, eu vou fazer você agora diferente, eu vou moldar do meu jeito. Primeira coisa que você vai fazer é seguir a sã doutrina, largar a vaidade, largar muita coisa do mundo que atrapalha a minha comunhão contigo. Se você fizer isso agora, você vai ser um crente espiritual.
Você vai ser um crente que vai experimentar do sobrenatural de Deus. E assim eu fiz, meus amados. E até mais, eu tenho que largar muito mais coisa para Deus me usar e me aprofundar na intimidade com Deus. Amém? Então, o que eles estão dizendo agora? Eles estão falando que os cristãos, os crentes que estão aparecendo, trazendo os testemunhos de arrebatamento, trazendo testemunhos de visão, de experiências com Deus, eles estão falando agora que nós somos crias da pastora Nadir. É o que alguns têm falado aí. Eles têm falado, agora está surgindo direto na internet as crias da Nadir. Isso não é questão de cria da Nadir, não. Tal, refutadores. Nossa, vocês têm uma cegueira espiritual tão grande que tudo que vocês falam está caindo por terra em nome de Jesus. Vocês não têm um encontro com Deus verdadeiro. Usa a palavra, usa juntamente com conhecimento humano e diabólico que vocês aprendem nessas faculdades teológicas, nesses cursos teológicos, e quer rebater e quer refutar. Mas eu falo uma coisa que Deus me falou. A gente derrota Satanás, o diabo, vocês é na palavra de Deus. Então a mensagem aqui que eu venho dizer, viu, irmão Moisés, você que eu vi que está sendo já atacado por esses hereges, por esses refutadores diabólicos aí. Não tema, irmão Moisés do Ceará. Você é um profeta sim e utiliza a palavra de Deus. A gente combate o diabo, esses refutadores com a palavra de Deus. Não vai bater boca com eles usando palavras persuasivas, não, que é isso que eles querem. A gente derrota Satanás não é com baixaria, não é batendo boca, não é com a palavra de Deus. Foi o que Jesus fez com Satanás lá no deserto, irmão. Não cai nessa cilada do diabo, não. Então, meus amados, e outra coisa também, antes de dizer aqui a experiência que eu tenho para falar, Deus confirmou, testificou uma coisa que o Espírito Santo tinha falado comigo, mas eu vi um testemunho em um canal aí, eu vi um testemunho que Deus usou um jovem que trouxe essa revelação e testificou. Irmãos, cuidado com esses refutadores aí, essas pessoas que se dizem refutadores de falsos profetas, porque tem uma bruxa, tem uma feiticeira infiltrada no meio deles, entendeu? Tem uma bruxa, uma mulher que é uma feiticeira, ela é satanista, ela é bruxa, ela está infiltrada no meio desses tais refutadores aí. É uma mulher, só vou dizer isso, é uma mulher, ela é uma bruxa. Tem uma, ela faz parte de uma panelinha. Tem uma que ela é fofoqueira, não é a fofoqueira não, é a outra. A outra é uma bruxa disfarçada. Ela é uma bruxa, não vou entrar em muito detalhe não, que esse povo agora tudo está metendo processo. Tudo deles é querer processar. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Aqueles que têm discernimento de espírito vão saber quem é. Eu estou falando aqui meio por enigma, mas vocês vão saber quem é. Não é a fofoqueira. Não é a fofoqueira, é a outra. Ela é uma bruxa, essa mulher é uma feiticeira, ela é satanista, ela é diabólica. Cuidado com essa mulher, entendeu? Foi o que o Espírito Santo me testificou. Cuidado com essa mulher, ela é satanista pesado, entendeu? Vocês podem perceber que nos vídeos a panelinha sempre pega um para tentar atacar, debochar, escarnecer. Ela sempre é a última que faz o vídeo, é a que mais detona, é a que mais destila ódio, entendeu? Quando eles pegam um, aí quem é que dá o tiro de misericórdia para matar logo, tentar matar o profeta é ela. Cuidado com essa mulher que ela é satanista. E eu estou falando isso aqui porque Deus me revelou. Cuidado com essa mulher, ela é diabólica, ela é satanista. A outra é fofoqueira, ela tem uma língua quente, ela tem uma língua perigosa. Mas tem uma que é diabólica, é uma bruxa infiltrada no meio deles. É ela que dá o tiro de misericórdia, é ela que grava o vídeo para tentar enterrar logo os profetas. Cuidado, meus irmãos, cuidado. Vou falar para vocês aqui a experiência que eu tive com Deus na igreja. Deus é amor, que eu fui congregar ontem. Vou falar para vocês a experiência que eu tive. Ontem foi domingo, eu jejuei, como sempre de costume eu faço, eu pratico um jejum. E nas minhas orações, igual eu falei em um vídeo meu que eu trouxe a revelação aqui, que eu tenho uma maior intimidade com o Espírito Santo. Eu sei reconhecer a voz melhor do Espírito Santo quando fala comigo. Então, nas minhas últimas orações, eu estou pedindo ao Senhor Jesus Cristo que eu venha reconhecer a voz dele, que eu venha ter uma intimidade com ele. Amém, meus irmãos? Então, nas minhas últimas orações, eu clamei e falei: Senhor Jesus, assim como eu conheço a voz do Espírito Santo, eu quero me familiarizar com a tua voz, eu quero ter uma intimidade maior contigo, Senhor Jesus.
Meus irmãos, eu orei e depois eu gravei aquele vídeo ontem, a mensagem para o irmão Carlos Reinar, que até agora não me respondeu, mas se não responder também, amém, eu fiz aquilo que Deus tocou no meu coração. Aí, meus irmãos, quando foi à noite, eu fui para a igreja orar, Deus é amor. E sempre eu chego mais cedo porque eu sou intercessor. Então eu sempre chego mais cedo e eu tenho o hábito de orar. Irmãos, todas as vezes que eu vou, que eu costumo orar, eu tenho o costume de orar muito alto. Então eu sempre estou lá batalhando contra as trevas, contra os principados e potestades. Eu estou entrando sempre em batalha espiritual para que Satanás não venha atrapalhar o culto. Aí, meus irmãos, ontem eu ajoelhei no banco e comecei a orar. Quando pensa que não, eu percebi, aí eu fiquei em silêncio. Eu comecei a orar e fiquei em silêncio, como se eu tivesse... Não é que eu dormi, eu fiquei um pouco em torpor, fiquei um pouco assim meio paralisado, só deitado. Aí começaram a vir várias visões espirituais. Eu tive... foi um arrebatamento de sentido que eu tive. Muitas visões espirituais mesmo, que eu vou relatar aqui agora. Só que eu estava consciente, eu escutava os outros irmãos orando. Eu escutava a igreja toda orando lá, os irmãos, mas eu estava tendo essas visões. E eu comecei depois a conversar em espírito. A primeira coisa que aconteceu, meus amados, é que abriu como se fosse um túnel. Um túnel abriu assim, no espaço, não sei que lugar, eu sei que abriu um túnel. E esse túnel começou a sugar meu espírito, a minha alma, meu espírito. Abriu um túnel de uma vez e parecendo um aspirador em pó, começou a sugar. Nisso que eu fui sugado. É como se fosse um aspirador de pó. Tipo assim, abriu o túnel, aí minha alma tá aqui. Aí começou aquela sugação e minha alma vinha. Nisso que eu fui sugado, eu já caí num lugar que tinha muita água suja. Muita água, eu não vou dizer que é lama, eu vi muita água suja. Muita água, mas a água era suja, não era água limpa não. Água suja, muita água suja. E nessa água, meus amados, eu vi um demônio enorme, uma potestade, um demônio enorme, em forma parecendo uma pulga com uma cara diabólica. É como se fosse uma pulga, esse demônio, era um demônio enorme. Só que ele não me atacava, eu simplesmente ouvia. Em espírito, eu atacava ele falando assim: sai de perto, Satanás, está repreendido em nome de Jesus, que o fogo do altar do Deus poderoso venha atingir tua cabeça. Então, esse demônio, ele recuava, mas ele não me atacava. Só que Deus não permitiu esse demônio fazer nada comigo, mas era uma forma de uma pulga, era uma coisa esquisita, um demônio enorme. Nisso, meus amados, quando eu saí, eu sei que eu subi, eu saí no meio dessa água, dessa lama, dessa água escura. Não senti cheiro, viu, gente? Se eu falar que eu senti cheiro, eu estaria mentindo. Eu não senti cheiro nenhum. Porque tem gente que fala que sente o cheiro de carniça quando é arrebatado, mas eu não senti. Quando tá no meio dessa lama podre, dessa água podre lá. Nisso, meus amados, eu estava de branco, tipo do jeito que eu tô, só que eu vi uma parte das minhas vestes que estava suja, que eu tentava até fazer assim para tirar aquela sujeira. Então eu vi minhas vestes brancas, porém estava suja. Mas Deus falou comigo que é o quê? Que eu tenho que consertar minha vida mais. E olha que eu tenho sempre me santificado, viu, gente? Eu sempre tenho me santificado, mas Deus falou comigo: isso é as vestes suas, as tuas vestes que eu estou mostrando, varão, para você santificar, para você limpar ainda mais essas vestes. Amém, meus irmãos? Então eu vi minhas vestes sujas. Aí teve um momento que eu subi. Quando pensa que não, eu estava em outro local. Eu via muitas pessoas de branco, felizes. Muitas pessoas que estavam de branco. Elas estavam como se fosse numa roda. Elas estavam dadas as mãos, elas estavam felizes. Eu via as faces dela com um sorriso. Elas todas de branco. Ela como se fosse uma roda, uma ciranda, uma roda. Elas todas dadas as mãos, rodando felizes. Só que eu não conseguia ver o rosto, eu via embaçado, mas pelo que eu vi, elas estavam felizes. Eu estou falando, mas a visão está vindo aqui na minha mente, viu, gente? Por isso que quando a gente fala, a visão vem de novo. Então eu via elas num lugar, como se fosse um jardim, todas felizes, de branco, rodeando. Quando pensa que não, gente, depois a minha visão, ela foi para... Aí no meio dessa visão eu falava assim: Senhor Jesus, me mostra os anjos que batalham junto comigo nas intercessões. Eu quero ver, Senhor Jesus. Só que Jesus não permitiu eu ver os anjos.
Eu vi de longe, como se fosse assim, transparente, seres de luz transparente, de longe que eu via eles passando, eles caminhando. Então eu vi alguns seres de luz transparentes, translúcidos ao longe caminhando, como se fosse numa fila. Mas eu pedi ao Senhor Jesus para me mostrar os anjos que batalham junto comigo, porque eu vou trazer outra revelação depois dessa aqui. Então eu falei: Senhor Jesus, me mostra os anjos que batalham junto comigo, Senhor Jeová. Me mostra os anjos, eu quero ver os anjos. Isso em espírito, viu, gente? Não é que eu falei de forma audível, não. Eu lá na igreja, sentado no banco, eu peguei e falei: Senhor Jesus, eu quero ver os anjos que batalham junto comigo, os anjos e arcanjos. Mas ele não me permitiu ver na plenitude. Eu vi de longe seres de luz resplandecentes, porém, como se fosse assim, transparentes. Aí, meus irmãos, teve uma hora que Deus, o Senhor Jesus, ele me transportou para uma sala, como se fosse aqui na minha lavanderia. Mas não quer dizer que é na minha lavanderia, porque aqui é um lugar consagrado, eu oro sempre aqui neste local. Eu vi uma sala que eu vi vários computadores enfileirados. Muitos computadores enfileirados assim, ó, um atrás do outro. Tinha uma fila de computadores e depois tinha outra fila de computadores. E por trás desses computadores, meus irmãos, eu vi alguns demônios que estavam mexendo nesses computadores. Então tinha uma fila de computadores e tinha outra, eram duas filas de computadores. E atrás desses computadores tinham demônios que estavam teclando, que estavam mexendo lá nesses computadores. E esses demônios eram demônios negros, todos de cor negra, todos de aspecto negro. Eu não vi o olho, só vi eles digitando. Eles estavam digitando e pegando com o mouse e digitando. Teve uma hora que foi me permitido ver na tela do computador o que eles faziam. Eu vi uma tela... Eu vi tipo uma parte lá, como se fosse uma aba. Eu vi uma tela lá de uma sala do inferno. Uma sala toda quente, toda de fogo. Então eles estavam teclando, mas eu vi uma aba lá do computador de uma sala do inferno. Essa sala, eu não via demônios não, eu vi uma sala quente, toda pegando fogo, quadricular, toda pegando fogo. A única coisa que foi me permitido ver foi isso. Isso aí é o que? O discernimento que Deus me deu. Cuidado com redes sociais. Cuidado, meus irmãos, com o que vocês olham na internet, porque o diabo, ele está sim na internet, em alguns canais aí que não são cristãos. O diabo está manipulando alguns canais. O diabo está por trás aí de muita coisa na internet, de coisa que não acrescenta no reino de Deus. Então, irmãos e irmãs, vigiem com aquilo que vocês estão navegando na internet, porque o discernimento que o Espírito Santo me deu foi isso. Cuidado com o que vocês estão navegando, cuidado onde vocês estão indo na internet, porque o diabo está por trás agindo. Depois teve uma parte, meus irmãos, que eu vi a cor do cabelo do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de falar isso, deixa eu falar. Aí teve uma hora que eu acordei desse transe que eu tava lá no banco, e eu fui conversar com o pastor. Aí eu peguei e falei com o pastor da igreja, eu falei: pastor, eu tive um arrebatamento de sentido aqui agora. Eu tive muitas visões mesmo. Só que eu vou pedir confirmação a Deus sobre muita coisa ali, porque depois eu quero testemunhar na igreja. Aí o pastor ainda falou assim: amém, varão, eu creio. Deus vai te usar muito. Deus vai te usar muito nessa área, varão. Aí, meus irmãos, o culto começou. Os irmãos, todo mundo orou. O culto começou. E nisso, foi tendo o culto. Aí eu já estava em pé, orando também e acompanhando o culto. Teve uma hora que eu fechei meus olhos assim, meus irmãos. Eu fechei meus olhos e eu vi a imagem do Senhor Jesus Cristo, porém ele não me permitiu ver ele por completo. O Senhor Jesus, ele estava lá na congregação ontem, eu vi a fisionomia do Senhor Jesus em pé, eu vi um homem, era um homem, porém tudo embaçado, gente. O Senhor Jesus não me permitiu ver o rosto dele por completo. Eu via um homem que tinha um cabelo até aqui, ó,
um cabelo castanho, castanho bem vermelho, até aqui no ombro. Eu não conseguia ver a face, eu só conseguia ver a silhueta do cabelo dele todo castanho até aqui. Ele estava próximo lá do pastor. Quando pensa que não, eu com os olhos fechados, ele veio até mim. Só que em espírito eu falava assim: Senhor Jesus, limpa minhas vestes com teu sangue. Eu sempre falava isso: Senhor Jesus, limpa minhas vestes com teu sangue, Senhor. Não me deixa perecer, Senhor Jesus. E em espírito, viu, gente, eu falava, com os olhos fechados, eu fechei meus olhos, mas eu via. Então o Senhor Jesus, ele veio e se aproximou de mim. O espírito dele veio de lá de longe do pastor, se aproximou de mim, é como se ele me desse um abraço. E eu falava: Senhor Jesus, me abraça. Limpa minhas vestes com teu sangue poderoso, com teu sangue carmesim. Aí, meus irmãos, depois, eu peguei e falava: Senhor Jesus, deixa eu ver tua face, ó Pai. Me contempla essa maravilha pela tua misericórdia, deixa eu ver tua face. Quando pensa que não, meus irmãos, a minha visão espiritual se abriu de novo. Eu vi o Senhor Jesus já em outra dimensão, não ele glorificado. Ele me permitiu ver somente os cabelos dele. O cabelo dele é um cabelo vermelho. Ele tem um cabelo bem vermelho mesmo, um cabelo grande até aqui. Não é grandão não, é grande até aqui. Um cabelo bonito e vermelho. Eu vi os cabelos do Senhor Jesus Cristo. A face, ele controlava a visão. Ele permitia ver até onde que eu poderia. É como se fosse assim, o rosto dele, ele embaçou. Na visão que eu tive, o Senhor Jesus embaçou o rosto dele, eu não consegui ver, mas o cabelo dele eu consegui ver. O cabelo dele, gente, tem um vermelho diferente. É como se fosse um vermelho acaju. É um vermelho forte. É um vermelho meio alaranjado. É uma cor muito bonita, o cabelo do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui o cabelo dele foi me permitido ver, um cabelo grande e vermelho. Porém, o rosto ele embaçou. Porque as visões o Senhor Jesus, ele controla até aquilo que você vai ver. Eu poderia ver o rosto dele por completo, mas o que ele fez? Essa parte aqui, ele embaçou, mas o cabelo dele eu vi de forma bem visível, um cabelo vermelho bem bonito. Aí, meus amados, eu tive essa visão e, nossa, ontem foi muita experiência que eu tive, muita experiência. Quando eu vim embora, eu peguei e contei para alguns irmãos que eu recebi uma carona ontem, eu não fui com o meu carro. Eu recebi uma carona ontem, porque choveu durante o culto. Aí eu falei para os irmãos que eu tive essa experiência. E eles: amém, varão, eu creio, conta lá na igreja. Eu falei: eu vou contar, vou pedir confirmação. Vou contar primeiro no canal. Amém. Então foram essas experiências que eu tive com Deus. Eu vi o cabelo do Senhor Jesus Cristo. Eu vi a silhueta do Senhor Jesus Cristo vindo até mim ontem no culto. Aleluia, foi glorificado, a primeira vez que eu vejo assim o Senhor Jesus, eu nunca tinha visto. Então eu vi um homem, um varão com cabelo até aqui, depois foi me permitido ver até a cor do cabelo dele, todo vermelho. E o historiador Flávio Joséfo confirma, porque ele fala que ele foi um historiador judeu, que ele fala que realmente a cor dos cabelos do Senhor Jesus Cristo é de um vermelho ruivo, é um vermelho forte. Amém, meus irmãos? Outra coisa também que eu venho falar, teve um vídeo que eu ia falar a forma como Deus me vê. Não foi permitido, meus irmãos, diante de Deus, que o Senhor Jesus venha me fulminar aqui agora se eu estiver mentindo. Naquele vídeo que eu ia falar, apareceu uma mensagem que a gravação iria ser encerrada. Então não foi permitido revelar para vocês aqui a forma como Deus me vê no mundo espiritual. Mas eu sei a forma como Deus me vê. Deus já me mostrou a forma como Ele vê. É uma forma muito bonita, porém não foi permitido revelar. Eu só posso dizer que Deus me vê como um guerreiro. Eu sou visto por Deus como um guerreiro. Só que eu não posso descrever aqui a forma como Ele me vê. É uma forma muito bonita, mas eu não posso descrever, não foi autorizado. Mas a única coisa que eu posso falar aqui é que Deus me vê como um guerreiro. Eu sou visto lá no céu como os olhos de Deus, como Ele me vê, gente, é como um guerreiro. Mas eu não posso descrever aqui como Ele me vê. Porém, é uma forma muito bonita, é uma forma esplendorosa, é uma forma assim magnífica como Ele me vê. E outra coisa também que me foi revelada, que quando eu estou intercedendo lá, que sempre quando eu intercedo, eu peço ao Senhor Jeová, eu peço ao Deus Todo-Poderoso que envie os anjos e arcanjos para junto comigo,
para junto comigo. É uma coisa que foi revelada que quando eu estou batalhando, que quando há batalha, eu estou também batalhando junto com os anjos e arcanjos. Então teve duas revelações, que eu sou um guerreiro, eu tenho uma fisionomia que Deus já me mostrou, só que não é para falar, e outra, que eu batalho junto com os anjos e os arcanjos. Irmãos, para finalizar esta mensagem aqui, eu vou dizer uma palavra que Deus me deu, lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, nos diz assim, ó: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Meus irmãos, então, eu creio que aqueles que estão em santificação, se pedirem a Deus para ter mais santificação, Deus vai santificar. Eu fiquei com medo, meus amados, quando eu vi a minha veste suja. Fiquei muito com medo ontem, porque na minha cabeça eu achava que eu estava com minha vida completa diante de Deus, assim, perfeita, mas não tá. Tem coisa que eu ainda preciso melhorar, o Senhor Jesus me mostrou. E eu vou orar e batalhar por isso, que eu não quero perder minha coroa. Eu quero morar no céu com o Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitiu que eu visse as minhas vestes sujas, não foi toda não, só uma parte, é porque eu ainda preciso melhorar algumas coisas. E essa é a mensagem, meus irmãos, que eu venho trazer para vocês. Recebam edificação da parte do Senhor Jesus Cristo através desta mensagem. Fiquem firmes, não temam o maligno, tenham maior compromisso com Deus, combatam os refutadores com a palavra de Deus, combatam o maligno com a palavra de Deus, porque ela é a espada de dois gumes, ela é a espada do Espírito. Que todos vocês estejam na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã maravilhosa. E assim eu despeço de vocês. Mais experiências, ensinamentos que o Senhor Jesus, o Espírito Santo tocar no meu coração, eu venho trazer para a igreja. Todos fiquem com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos.